Você foi aquela criança que cresceu ouvindo: tem que comer até o final, tem que raspar o prato, não pode jogar comida fora que é pecado, tem que comer tudo, que senão você vai apanhar. Talvez hoje você esteja carregando esse peso ainda, e isso se reflita em escassez, em medo de passar fome, em ter que comer toda a comida que você tem na sua disposição, você tem que raspar até o último grãozinho no prato e não pode deixar nada para depois, não pode jogar nada fora, você acaba comendo até ficar muito, muito cheia. E a dificuldade de emagrecer, e a dificuldade de se controlar com a comida, vem tudo de bônus junto com você. Talvez grande parte da sua dificuldade de se controlar com a comida venha dessa raiz. E no vídeo de hoje você vai entender melhor como que essas crenças ainda podem estar moldando seus comportamentos atuais e o que você tem que fazer então para se livrar disso de uma vez por todas e finalmente conseguir emagrecer com muito mais leveza. Eu sou Cássia Milena, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a ativar a sensibilidade magra para que você consiga emagrecer então com muito mais leveza, ensinando o seu cérebro a parar de usar a comida como forma de regular as emoções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Eu estava atendendo uma cliente, Naturalmente Magredi, que é o meu acompanhamento individual, e ela me contou essa história, que me deu esse start de vir gravar esse vídeo aqui, porque eu acredito que possa ser a experiência de muitas de vocês. Ela é uma cliente um pouco mais velha, ela tem acho que 60 e alguma coisa. Ela falou pra mim, ela tava contando a história, que ela vinha de uma família muito pobre, uma família que passou dificuldade, que passou fome. Então, toda a comida que eles tinham que comer até o final. E existia até uma certa competição, assim, entre os irmãos, né, pra ver quem que pegava o melhor pedaço das coisas, e enfim. E ela cresceu nesse meio, onde a comida era algo muito escasso, era algo muito difícil de ter, e que você não podia de forma alguma jogar fora nada. E ela foi crescendo e as coisas foram melhorando, né, com o passar do tempo. Ela era a irmã mais gordinha, a irmã mais cheinha, então ela também tinha um pouco dessa questão, né, tipo assim, nossa, você tá comendo mais do que todo mundo, né? Meio gulosa, né, era chamada de meio gulosa, enfim. E ela foi crescendo, foi melhorando de vida, conseguiu se casar muito bem, conseguiu criar o próprio negócio, ela é dona de uma loja. E até ao momento que a gente estava, né, fazendo o acompanhamento, ela ainda tinha essa dificuldade de se controlar com a comida. Qual que era o padrão dela? Ela, assim, ela não estava com fome, ela não estava sentindo fome, mas se ela pensasse que ela ia sair de casa e voltar 3 horas depois, ela sentia medo de sentir fome nesse meio de caminho, então ela comia antes e comia depois também. Então o que que acontecia? Muitas vezes ela tinha já preparado a refeição dela, né? Ah, vou fazer esse café da manhã, almoço, jantar, mas aí geralmente no meio da tarde, né? Isso geralmente acontecia à tarde. Ela almoçou, beleza, estava satisfeita. Aí ela ia pra loja e ela pensava, nossa, lá na loja eu vou sentir fome, então eu vou comer um negócio. Ela comia mais um negócio. Aí chegava na loja, ela falou, caraca, né, eu preciso comer, porque já é da horário, né, tem que comer. Aí ela comia de novo. Ela chegava em casa, beliscava o negócio. Aí ela ia jantar. Depois que ela ia jantar, ela falou, caraca, né, pode ter comido mais um pouquinho. E comia, e, tipo assim, ela fazia, num espaço de tempo de, sei lá, 7 horas, ela fazia umas 4 ou 5 refeições. Picadinha, mas fazia. E ela não conseguia, então, manter a regrinha, assim, né? Manter a alimentação dela organizada. Ela beliscava muito porque ela sentia muito medo de sentir fome. E a gente lá no acompanhamento individual, a gente olhou para isso. De, poxa, esse medo de sentir fome vem de um histórico, de uma realidade que não existe mais. De uma realidade de escassez que ela já não é mais presente, mas que o corpo ainda carrega, a memória ainda está viva. E eu vejo isso acontecer também com outras clientes minhas que falam, Cássia, eu tenho pavor de deixar comida no prato. Parece que assim, não pode, é um crime, é um absurdo. Se tiver, por exemplo, na geladeira um pudim, sei lá, fiz um pudim e tiver, tipo, um tanto assim de pudim, eu não consigo olhar para aquilo dali e não comer, porque, tipo, pô, já tá acabando mesmo, né? Vamos terminar de comer. Ou então, se tiver, sei lá, uma barra de chocolate, tiver 3 quadradinhos, eu não consigo deixar os 3 quadradinhos para comer em outro horário. Eu preciso terminar, eu preciso ver terminado a embalagem, o prato, eu preciso ver limpo para dar aquela sensação de, nossa, não joguei nada fora, né? Nossa, pronto, acabei, terminei de comer. E eu me lembro de quando eu tinha compulsão alimentar também, que assim, eu queria comer tudo que tinha ao meu alcance, porque eu tinha medo de nunca mais
ter a chance de comer aquilo de novo. Eu achava que eu nunca mais ia comer aquele alimento, então eu tinha que aproveitar o máximo possível, como se eu fizesse uma despedida. Inclusive, eu já deixei um vídeo aqui sobre pensamentos compulsivos, que esse é um típico pensamento compulsivo, que pode ter origem também dessa realidade de escassez, dessa crença que é passada muito de geração em geração, geralmente vó, né, que fala um negócio desse, que, ai, não, pecado, deixar comendo no prato, não pode deixar comendo no prato, pode jogar fora, tem que comer tudo, né, porque parece que é a última vez que você vai comer aquilo, que não tem mais aquela comida no planeta, e talvez para essas pessoas realmente isso aconteceu, era uma realidade realmente presente. Às vezes, né, não tinha realmente outra oportunidade de comer aquilo. Isso não vai muito longe, na verdade, né? Porque assim, meus pais, meu pai principalmente, cresceu em sítio, né? Eles tomavam refrigerante na virada de ano, no Ano Novo, no Natal, só, o ano inteiro. Era tipo, e era um copinho de refrigerante, tipo assim, era bem escasso, era bem difícil de acessar. E o grande aprendizado desse vídeo aqui, que eu quero trazer pra vocês, é que às vezes você tá presa em crenças que foram passadas para você, de realidades que não existem mais, a respeito de emagrecimento, a respeito de comida. Como, por exemplo, de deixar comida no prato, de jogar comida fora, de aproveitar as oportunidades para você comer, porque senão você não vai ter outras oportunidades. Minha avó falava muito que tinha que ser gordinha, que tinha que ser... Ah, não, porque é bonito, porque é gordinha, não sei o que, criança gordinha, não sei o que. Porque ela passou por necessidade. Então, às vezes as pessoas, elas vão passando pra gente essas crenças, essas ideias que, na verdade, já não tem mais respaldo na nossa realidade e isso acaba reverberando em você. Se você escuta da sua avó, por exemplo, assim como eu, que era bonito ser gordinho, que era saudável, que, enfim, era um sinônimo de saúde, ser gordinho era bom, como é que você vai emagrecer e decepcionar sua avó dentro de você? Essa sensação de, poxa, se eu deixar a comida no prato, parece que vem a voz, né, da pessoa na sua cabeça. Parece que você sente aquele mesmo medo, aquele mesmo receio de quando você era criança, de repente, e tinha essa questão de deixar a comida no prato. Então, às vezes, você ainda está presa a esse tipo de laço, né? Que poderia ser considerado talvez uma lealdade familiar. Que é você não pode fazer diferente, porque senão você vai estar quebrando essa lealdade, quebrando esse laço. E às vezes você ainda está presa nesses aspectos, né? Então, como é que você faz para começar a quebrar essas crenças, né? Começar a reescrever, refazer a forma como você encara o alimento, né? De uma maneira mais realista para esse momento de agora, né? Seria você primeiro identificar quais são essas crenças. Tipo assim, você tem medo de deixar comida no prato? Você tem medo de sobrar? Você não consegue deixar um pouquinho para você comer depois? Você tem que terminar de comer o pacote agora? Quando você vê um alimento, você tem que comer tudo que você puder comer dele enquanto você tem oportunidade? Tipo assim, você vai numa festa de aniversário, você tem que comer todas as comidas, o máximo que você aguentar naquela festa de aniversário, você não consegue comer o que você gosta, uma quantidade ok. Não, você tem que devorar, porque quando você vai na festa de aniversário de novo, não é mesmo? Pode ser também associar, né, a questão da comida com as emoções, que é o descontrole alimentar que eu tanto falo aqui no canal, de você usar a comida como um remédio, usar a comida como uma forma de você aliviar as emoções. Então você come alguma coisa porque você está estressada, porque você está ansiosa, sempre associado a alguma sensação, alguma emoção. Isso também é um padrão, porque muitas vezes as pessoas elas fizeram isso com a gente, né? Principalmente com criança. Ah, a criança tá chorando, dá um doce. A criança tá estressada, dá um doce. Tipo assim, não, se você fizer isso daqui, você vai comer tal coisa, né? Eu usava a comida como uma forma de chantagear, forma de educar a criança, né? Isso a gente acaba levando para a vida adulta até que a gente olhe para tudo isso. Então, primeiro, sei lá, faz uma lista, vai observando o seu comportamento, né? Isso talvez seria o primeiro passo para você fazer. E olhando o que você está fazendo, olhando os hábitos que você está com dificuldade de quebrar. O segundo ponto é tentar associar isso, ou tentar identificar com quem você aprendeu. Se foi com algum parente, se foi com uma pessoa específica, se foi uma situação que aconteceu e você aprendeu a lidar com ela dessa forma. Quando que isso aconteceu? Se você tentar puxar na memória, talvez lá na infância você não se lembre, mas tenta associar, porque às vezes vai aparecer alguma pessoa aí, alguma pessoa que você tem que ir. Então, o terceiro passo, olhar para ela e falar, querida, isso aqui é seu. Isso aqui não me pertence mais, fica pra você, tá? Você pode pensar do jeito que você quiser, você pode achar o que você quiser,
Mas eu aqui no meu corpo, eu não vou mais comer até raspar o prato só porque tem que terminar de comer, eu vou comer até eu ficar saciada. Eu não vou mais me desesperar para comer as coisas. Se eu ficar saciada e quiser terminar de comer um pedaço de bolo mais tarde, não tem problema, eu vou terminar de comer, não preciso terminar de comer tudo agora. Se eu for numa festa, alguma coisa assim, eu não preciso devorar tudo o que vem na minha frente, eu posso comer só as coisas que eu gosto mais e, enfim, tudo bem, porque vai ter outra festa de aniversário para ir daqui a algum tempo. Eu não vou mais associar as emoções com comida, eu não vou mais me anestesiar com comida, a comida ela não vai ocupar mais esse lugar na minha vida. Enfim, pensa em maneiras que seria o contrário do que você está fazendo e você assim se posicionar nesse lugar em relação a essa pessoa principalmente. E o quarto ponto seria então você não uma situação em que aquilo aconteceria de novo, por exemplo, uma situação em que você comeria por ansiedade, é você ter uma nova atitude. Cássia, como eu faço isso? Tem vários vídeos aqui no canal em que eu falo muito sobre esse assunto, de como que você vai regular seu sistema nervoso, como que você vai, então, desenvolver novos hábitos. Eu vou deixar aqui playlists para você assistir de regulação do sistema nervoso, de hábitos, para que você vá, então, moldando, né, montando esse quebra-cabeça. Aqui eu tô dando uma ordem para você, tá? Então, na hora que você ia fazer aquilo, que você estava acostumado àquele hábito antigo, você vai fazer uma coisa diferente. Tá? Você vai quebrar aquele padrão naquele momento, fazendo diferente. E sinta, perceba como é que é fazer diferente. Se vem de novo a pessoa na sua cabeça, se você se sente desconfortável, se você se sente esquisita, ou então se você se sente orgulhoso de você mesmo, se você se sente livre, se você se sente feliz, alegre. Perceba como é que é essa diferença, entende? Para que você então pontue, digamos assim, né? Bote mais um pezinho do lado da balança que você quer, que é da sua identidade magra. Então, para recapitular os 4 passos, primeiro, você tem que identificar quais são essas crenças, quais são esses comportamentos antigos que provavelmente vêm de situações do passado. O segundo passo é você, então, entender quais são as pessoas que estão associadas. Geralmente são pessoas do seu passado, são parentes, ou então são as situações em que você aprendeu esse novo comportamento. O terceiro é você, então, fazer essa liberação do tipo assim, amadinha, ó, isso aqui não me pertence mais, e tentar reescrever, digamos assim, né? Pegar a crença que você tinha antes e inverter ela, colocá-la no seu outro oposto. E fazer disso realmente entranhar dentro de você. E o quarto ponto seria, na hora que você normalmente faria, agiria como antes, ou pensaria como antes, é você pensar agir diferente, tá? Aqui entra também a questão do sistema nervoso, de você aprender a regular o sistema nervoso, de você aprender a consolidar novos hábitos, que eu vou deixar, né? Eu deixei para você as playlists. E você também perceber como que você tá se sentindo, o que que você tá pensando, como que é essa sensação de fazer diferente. Porque talvez você tenha que voltar pro pilar 2. Porque pode ser que você perceba que a vozinha da pessoa ainda tá na sua cabeça, pode ser que você se sinta desconfortável, pode ser que você se sinta esquisita, pode ser que sinta medo. Essa cliente minha, ela sentia muita ansiedade de pensar em ficar com fome. Ela tinha uma dificuldade grande com a ideia de sentir a barriga roncar, era desesperador para ela essa ideia. Então a gente teve que ir trabalhando nisso e foi aos poucos, né? Ela foi moldando isso aos poucos até eu chegar ao ponto dela falar, nossa, cara, comi, me senti saciada, fiquei sem comer, sem beliscar à tarde, né? Consegui chegar no meu jantar tranquila, comi bonitinho. Isso foi um processo, isso também pode acontecer com você. Então era esse o conteúdo de hoje. Comenta aqui pra mim se você teve alguma experiência parecida com essa da minha cliente, ou se esse vídeo te gerou alguns insights, te gerou aprendizado. Compartilhe também com outras pessoas que também às vezes precisam ter essa nova perspectiva, essa nova visão e esse passo a passo para começar a perder o medo de deixar a comida no prato, a perder o medo de comer só até ficar saciado ao invés de comer até explodir e melhorar aí a questão da relação com a comida. E deixo para você o convite também, se você se conectou comigo, se você se conectou com esse conteúdo. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você conhecer o Naturalmente Magra ID, que é o meu acompanhamento individual de regulação emocional para emagrecimento. Que a gente trabalha justamente nessa criação, nessa ativação da sua identidade magra. A gente vai trabalhar muito em melhorar a questão dos seus hábitos e trabalhar nesses pontos inconscientes que talvez estejam sabotando o seu processo de emagrecimento sem você perceber. E a gente trabalha também a questão de planejamento de rotina, de alimentação. É um acompanhamento bem completo para que você tenha todas as ferramentas que você precisa em mãos para trilhar a sua jornada de emagrecimento de uma maneira muito mais leve e respeitosa com o seu corpo e com a sua história também. Então clica aqui na descrição para você conhecer melhor e você pode conversar comigo diretamente, vai ser eu mesmo que vou te atender, a gente vai bater um papo. Se fizer sentido para você, a gente começa nosso acompanhamento juntas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.